Aqui é Alex do canal Arquitetura Abandonada. Hoje estamos na cidade de Restinga Seca, na sede do município, e vamos mostrar as instalações da antiga estação ferroviária da cidade, que foi recentemente reformada e que será entregue à comunidade muito em breve. O prédio vai sediar a Biblioteca Pública, Secretaria de Cultura Municipal e abrigará um espaço cultural para a comunidade restinguense. Um projeto de restauração e manutenção da memória ferroviária da cidade, muito importante e muito bonito. O prédio realmente ficou muito bonito. Restinga Seca. A comunidade de Restinga Seca está de parabéns por esse projeto, uma vez que ele foi definido como prioridade para receber recursos através de uma consulta popular. Num tempo em que as estações ferroviárias pelo Brasil afora estão sendo abandonadas e semi-destruídas ou totalmente destruídas, Restinga Seca vai na contramão deste processo e garante a preservação deste espaço. O prédio da antiga estação ferroviária da cidade de Restinga Seca foi construído em 1927, esta atual instalação. Antes dela, existia no local uma estação de madeira. E mais para trás ainda, existia apenas uma caixa d'água. A estação, a rede férrea, que foi construída pela companhia belga, Companhia Auxiliare, na linha Porto Alegre-Uruguaiana, inicialmente não tinha uma estação de trens na cidade de Restinga Seca ou nesta localidade. Na época nem existia o município. Existiam as estações de Jacuí, da Estiva e a estação de Arroio do Sol. E aqui, nesta localidade, existia apenas uma caixa d'água que era parada obrigatória para que as locomotivas a vapor da época pudessem abastecer as suas caldeiras. O trem parava aqui na caixa d'água, mas tanto passageiros quanto cargas não podiam ser descarregados neste ponto. Com a criação da caixa d'água, aos poucos foi se formando um núcleo de povoamento, núcleo residencial, e comerciantes que deviam descarregar as suas mercadorias nas estações de Estiva ou de Jacuí ou de Arroio do Sol tinham que transportá-las pelas dificuldades do terreno da época para as suas respectivas cidades. Assim, um grupo de moradores do local, liderados por Domingos José Mostardeiro, pleitearam em Santa Maria, na sede da Companhia Auxiliare, a criação de uma estação ferroviária na localidade conhecida como Caixa d'Água. Pleito este que foi atendido, e a primeira estação foi construída em 1898, inicialmente de madeira. Domingos José Mostardeiro, mais tarde, criou uma hospedaria ao lado da antiga estação ferroviária. E a estação ferroviária da Caixa d'Água passou a ser denominada Estação Ferroviária de Restinga Seca, uma vez que a Caixa d'Água era construída ao lado de uma restinga que servia para o abastecimento da mesma e que, segundo relatos da história oral, secava nas
épocas de verão. Essa, no entanto, não é a primeira referência ao nome de Restinga Seca na história. O território do atual município é oriundo de duas grandes sesmarias de terra, uma delas denominada Estância da Restinga Seca, entre os anos de 1800 e 1840. A primeira estação ferroviária da cidade foi de madeira. E uma curiosidade histórica é que nesta estação, construída em 1898, residiu o ilustre filho da terra, o pintor e expressionista Iberê Camargo. Iberê Camargo residiu na antiga estação férrea da cidade entre os anos de 1914 a 1920, uma vez que ambos os seus pais eram funcionários da rede. Ao final destes textos que aparecem no vídeo, há um relato de Iberê Camargo, onde ele expressa as suas lembranças da época em que viveu em Restinga Seca. Um relato bastante impressionante e comovente. A história de Restinga Seca na história, no entanto, é anterior à estância da Restinga Seca. O advento histórico mais antigo conhecido trata do período de demarcação de terras entre Espanha e Portugal, decorrente do Tratado de Madrid de 1750. Em 1754, trabalhando nas demarcações de terra do Tratado de Madrid, o general Gomes Freire de Andrade, depois de ter atravessado o Rio Pardo, parou nas margens do rio Jacuí, na localidade que hoje é conhecida como Paço Geral do Jacuí, e onde foi instalada a antiga Ponte do Império, ou a Ponte do Imperador. Do outro lado do rio, no território de Restinga Seca, estavam as forças revolucionárias do índio Cepé de Araju. Ambos os grupos, os índios rebelados no território que hoje é Restinga Seca, e as tropas portuguesas do general Gomes Freire, no território que hoje seria distrito de Pértile, em Cachoeira do Sul, ficaram acampados por mais de meses. Os índios, que não queriam um confronto com os militares, e o general Gomes Freire, por receio de atravessar o rio, uma vez que existiam mais de 1.500 índios acampados do outro lado. Gomes Freire pretendia chegar às Missões para fazer a demarcação das terras imperiais. No entanto, foi demovido da ideia quando bateu com as forças revolucionárias dos índios missioneiros de Cepé de Araju, e também porque recebeu do demarcador espanhol a informação de que o acesso às missões costeando o rio Jacuí era inacessível logo adiante. Dessa maneira, ambos os grupos ficaram em margens opostas do rio, até que estabeleceram um acordo, um tratado de paz, que foi assinado e é historicamente documentado, onde ambos os grupos se comprometiam a não atravessar o rio e firmaram um pacto de não agressão. Gomes Freire então retornou para Rio Pardo, e somente mais tarde, a partir do Tratado de 1777 de compensações recíprocas e através da conquista do Forte de São Martinho em 1800, é que os portugueses conseguiram o amplo acesso ao caminho das missões para a retomada do território e a efetiva colonização da área meridional do sul do Brasil. A partir de 1801,
a conquista das missões abriu caminho para a colonização do território do Rio Grande do Sul pelos portugueses. E aí começaram as distribuições das áreas de sesmarias, das quais a estância da Restinga Seca foi uma delas. Mais tarde, a partir de 1885, a ferrovia Porto Alegre-Uruguaiana foi iniciada, e na localidade onde hoje está o largo ferroviário da cidade de Restinga Seca, foi instalada uma caixa d'água, e a partir dela foi criada a estação ferroviária de Restinga Seca, que hoje encontra-se em processo final de reforma. Este é o canal Arquitetura Abandonada. Ao final do vídeo, algumas imagens e fotos da antiga estação ao longo do tempo. Se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo. Canal Arquitetura Abandonada. Aqui é visto e é finito.